Se tem uma coisa certa na vida, é a morte. Mas só porque ela é certa, não precisamos que ela seja dura ou dolorosa. Por isso, vou te mostrar algumas das mortes mais dolorosas comprovadas pela ciência. Saiba o que evitar para tentar ir dessa para uma melhor da maneira menos sofrida possível. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plastino aqui. A morte é uma certeza na vida de todos nós, mas como ela pode ser? Existem muitas maneiras de morrer e algumas delas são muito mais dolorosas do que outras. Inclusive, essas mortes são tão dolorosas que podem levar as vítimas a alucinações e delírios, e nem sempre elas são rápidas como se gostaria. Então, se você está curioso para saber as mortes que você deve evitar para sentir menos dor, continua aqui no vídeo, mas esteja avisado, o que você vai descobrir pode ser perturbador. Mas antes de falarmos dessas mortes, se inscreve aqui no canal e liga as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo de lendas e teorias de terror, além de casos de true crime todas as semanas. E para começar a lista, vamos falar da injeção letal. Essa forma de execução parece ser menos dolorosa quando comparada a outros métodos, mas nem sempre esse é o caso. O protocolo mais comum já incluiu 3 medicamentos: um barbitúrico e anestésico, um relaxante muscular e, finalmente, um medicamento para parar o coração da pessoa. Mas esse protocolo de 3 drogas foi abandonado por alguns países em favor de drogas únicas. E essas drogas únicas podem fazer com que a dor dure de minutos a horas até que a pessoa morra. No caso do uso das 3 drogas, elas farão a pessoa relaxar, mas não são anestésicas, então a dor não é evitada. Já tiveram casos de edemas pulmonares extremos sendo encontrados em autópsias de prisioneiros executados, inclusive. A injeção letal é um método de execução legal na China continental, na Guatemala, Maldivas, Nigéria, Taiwan, Tailândia e Vietnã. No entanto, a Guatemala aboliu a pena de morte em casos civis em 2017 e não realizou execuções desde o ano 2000. E as Maldivas nunca realizaram uma execução desde a sua independência em 65. Depois da injeção, temos a queimadura. Se o pensamento de queimar até a morte faz você se encolher, há uma boa razão para isso. É absolutamente horrível. A nossa pele tem inúmeros nervos, então a dor sentida quando eles queimam é muito intensa. Sem falar na dor de respirar a fumaça e ar quente, que não só faz engasgar, como também queima tudo no caminho. Ou seja, é você pegando fogo de fora para dentro e de dentro para fora. Inclusive, dependendo da queimadura, ela pode não levar à morte instantânea da pessoa. Pessoas que sofrem com queimaduras de explosões podem acabar tendo atendimento médico e mesmo assim morrer devido ao problema. Inclusive, um caso como esse aconteceu aqui em Porto Alegre no início desse ano, com a explosão por um vazamento de gás em um apartamento que deixou uma pessoa gravemente queimada, e ela acabou falecendo dias depois do hospital por falência múltipla dos órgãos. E já que falamos de queimadura, podemos falar também sobre vulcões. Ser atingido por lava de vulcão faz a pele da pessoa ferver e ela entra instantaneamente em rigor mortis, aquele enrijecimento do corpo após a morte. Além disso, o calor é tanto que os órgãos fervem e ossos se quebram. Só para lembrar uma das erupções mais emblemáticas da história, na do Vesúvio em Pompeia, hoje existe o Jardim dos Fugitivos, que é uma das situações mais tristes e angustiantes, pois as estátuas não são estátuas apenas, são pessoas petrificadas pela erupção que estavam fugindo do vulcão, mas acabaram soterradas por cinzas e petrificadas no processo. Mas saindo do calor, vamos para o próximo tema, o ataque cardíaco. Ao contrário de outras causas de morte nessa lista, a dor agonizante que algumas pessoas passam geralmente ocorre logo antes delas terem um ataque cardíaco. Os sinais de alerta pouco antes de um ataque podem ser realmente muito dolorosos. Geralmente, a dor irradiando para o braço, mandíbula, pescoço e costas. O pior sintoma é a pressão esmagadora sentida no peito, como se um peso enorme fosse jogado em seu tórax, não permitindo que você se mova. Depois,
temos outra forma de execução muito famosa, a eletrocução. Essa é a morte causada pela passagem de uma corrente elétrica pelo corpo. É uma forma de morte rápida e dolorosa, que pode causar danos graves aos músculos, ossos, pele e, claro, órgãos internos. A eletrocução pode ser causada por uma variedade de fatores, como contato com um condutor de alta tensão, como um fio elétrico ou um raio. Também o uso inadequado de equipamentos elétricos e negligência em medidas de segurança elétricas. Quando uma pessoa é eletrocutada, a corrente elétrica passa pelo corpo causando uma série de efeitos, como contrações musculares violentas que podem causar fraturas ósseas até, assim como queimaduras na pele que podem ser graves e, claro, a parada cardíaca e respiratória. A gravidade dos efeitos da eletrocução dependem da intensidade da corrente elétrica, do tempo de exposição e da trajetória da corrente pelo corpo. No caso de eletrocução por cadeira elétrica, a corrente elétrica é aplicada diretamente no coração e ao cérebro, causando parada cardíaca e respiratória. Essa é uma forma de execução que foi abolida em muitos países, pois é considerada cruel e desumana. Quem nunca teve receio de levar um choque vendo os fios soltos nas ruas? Tantos casos que vemos de pessoas morrendo por levar choque ao pisar em poças d'água ou até tocando em paradas de ônibus com fios soltos, que faziam com que a corrente elétrica passasse por esses lugares. Dessa maneira, é praticamente impossível se precaver, não é? E já que estamos falando de métodos de punição, temos também a famosa crucificação. A crucificação é um método de execução que acabou ficando famoso graças ao cristianismo. Nela, as pernas e os braços da vítima são presos à cruz e o corpo é então deixado para morrer por asfixia ou exaustão. A crucificação foi praticada por uma variedade de culturas ao longo da história, incluindo os romanos, os persas e os assírios. Foi uma forma de punição comum para crimes graves como traição, rebelião e assassinato. A crucificação é uma forma de tortura extremamente dolorosa. Os pregos usados para prender a vítima à cruz geralmente atravessavam os pulsos, atingindo o nervo mediano, e isso causava uma dor excruciante e, em alguns casos, até mesmo a paralisia. Além da dor física, a crucificação também era uma forma de humilhação pública. As vítimas eram frequentemente deixadas para morrer em locais públicos, onde eram expostas à zombaria e à crueldade da multidão. A crucificação de Jesus Cristo é um dos eventos mais conhecidos da história, se tornando um evento de grande significado religioso e cultural. No entanto, é importante lembrar que a crucificação era uma forma de tortura cruel e desumana que foi praticada por uma variedade de culturas ao longo da história, inclusive muito antes de Jesus. Esse tipo de tortura existe, na verdade, desde o século 6 a.C. Agora, voltando para algo um pouco mais moderno, temos a morte por radiação. Apesar de ser uma fonte de energia em muitos países, a radiação pode causar a Síndrome Aguda de Radiação, SAR, uma condição fatal e invisível. A SAR ocorre quando o corpo é exposto a uma alta dose de radiação ionizante. Essa radiação tem energia suficiente para remover elétrons dos átomos e, quando isso acontece, os átomos ficam instáveis e podem causar danos às células. Os sintomas da SAR geralmente começam a aparecer dentro de algumas horas ou dias após a exposição à radiação. Os sintomas iniciais incluem náuseas, vômitos, diarreia e fadiga. À medida que a doença progride, os sintomas se agravam e incluem febre, perda de cabelo, sangramento e infecções. A SAR afeta o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções. Em casos graves, ela causa falência de múltiplos órgãos, levando à morte. A SAR é uma ameaça real para os trabalhadores da indústria nuclear, bem como para as pessoas que vivem perto dessas instalações. Além disso, ficam os perigos dos desastres nucleares como o de Chernobyl de 86 e Fukushima em 2011. E, claro, os ataques nucleares como os de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. E um dos problemas que a radiação pode ocasionar é o câncer. E aí podemos falar de um tipo específico, o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas pode causar uma grande quantidade de dor, pois o tumor pressiona os nervos ao redor do pâncreas.
Isso ocasiona dores abdominais e nas costas, bem como bloqueios intestinais e dores nos tecidos moles de outras partes do corpo. A dor do câncer de pâncreas pode ser muito intensa e debilitante. Assim, pode dificultar diversas atividades diárias, além de comer e até mesmo dormir. Em alguns casos, a dor pode ser tão intensa que requer o uso de analgésicos fortes. E além da dor, o câncer de pâncreas também pode causar outros sintomas, como perda de peso, náuseas e vômitos, fadiga, icterícia, coágulos sanguíneos e infecções. Por esses motivos, o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais letais. A taxa de sobrevivência de 5 anos é de apenas 9%. No entanto, felizmente existem tratamentos disponíveis que podem ajudar a controlar a doença e aliviar os sintomas. Depois do câncer, podemos falar do congelamento. Congelar até a morte é frequentemente retratado como uma maneira pacífica e tranquila de morrer. No entanto, a realidade é muito diferente. Quando o seu corpo passa a perder mais calor do que pode produzir, ou seja, quando acontece a hipotermia, começam os tremores incontroláveis. Afinal, esses tremores são um esforço do corpo para gerar calor necessário que você está precisando naquele momento. À medida que a hipotermia progride, os músculos começam a se contrair e se tornar rígidos, e isso pode dificultar a respiração e a fala. Aí, o cérebro também começa a funcionar mal, o que pode levar a confusão, delírios e alucinações. À medida que o corpo tenta fornecer sangue para os seus órgãos vitais, as extremidades, como os dedos, os pés, o nariz, começam a congelar. O congelamento provoca uma sensação de queimação que pode ser extremamente dolorosa. Então, dor, falta de ar, partes congeladas aos poucos, alucinações e tremores, tudo isso ao mesmo tempo. Realmente não parece ser nada tranquilo como a cultura pop nos mostra, né? Quem pode dizer isso é o Leonardo DiCaprio, quem não lembra dessa cena? Por fim, na nossa lista temos a morte por afogamento. O afogamento é frequentemente considerado uma forma de morrer rápido e sem dor, mas a realidade também é bastante diferente. Inicialmente, a pessoa que está se afogando entra em pânico, o que leva à hiperventilação. Isso faz com que o corpo inale uma grande quantidade de ar, o que pode causar um espasmo das cordas vocais, conhecido como laringoespasmo. Quando a pessoa aspira água, os pulmões ficam cheios de líquido, o que impede a troca de oxigênio e dióxido de carbono, e isso causa uma sensação de sufocamento e dor intensa. Além disso, a água causa danos aos pulmões, incluindo inflamação, hemorragia e até mesmo a ruptura. E aí é que entra a morte. Afinal, o afogamento ocorre quando os pulmões ficam tão cheios de líquido que o coração não consegue mais bombear sangue. Mas até esse momento chegar, você já sentiu todos os sintomas anteriores. A morte pode não ser demorada, mas com certeza é bastante dolorosa. E aí, sabia que essas mortes se enquadram entre as mais dolorosas? Alguma delas te surpreendeu? Tem alguma outra que você achava que estaria, mas não apareceu? Me conta aqui nos comentários. E se gosta de temas de suspense e terror, que tal deixar a sua casa com esse tema? Veja alguns itens para decorar a sua casa com os produtos linkados aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos de lendas e teorias, que tal conhecer alguns creepypastas? Acesse esse vídeo aqui e conheça as mais famosas histórias de terror da internet. Um ótimo terror para ti e até a próxima teoria. Até mais!